bem-vindos, meninos e meninas, e vamos ao comentário de mais um pergaminho, o pergaminho número 6. Hoje serei dono de minhas emoções. Mas espera aí, às vezes a gente confunde emoção com sentimento. O que é uma emoção e o que é um sentimento? A emoção, ela é uma resposta rápida, uma resposta biológica, que ela vem devido a algum gatilho que foi acionado. Então, a emoção, ela é num tiro. Um exemplo de emoção: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa. E a duração da emoção, ela é curta. Agora, o sentimento é algo construído dentro da gente. E o sentimento, ele tem uma duração maior. Pode ser dias, pode ser meses e até mais. Então, esse sentimento, ele é decorrente da emoção que a gente sentiu, mais a nossa história de vida, tudo aquilo que a gente traz com a gente vai gerar um tipo de sentimento. A emoção é rápida, o sentimento é uma construção. Exemplo de sentimento: amor, saudade, culpa, orgulho, inveja, gratidão. Então, o sentimento é uma construção. E a emoção é alguma coisa que vem do nosso inconsciente e vem de imediato, vem rápido. E hoje nós vamos tratar de nossas emoções. Hoje serei o dono de minhas emoções. Então, aqui ele fala, né? Toda a natureza é um círculo de ânimos. Eu sou parte da natureza e assim como as marés, meus ânimos se elevarão e meus ânimos cairão. Aqui ele fala então da oscilação das nossas emoções. Às vezes elas podem estar mais positivas e às vezes elas podem estar mais negativas. E a gente vai percebendo isso através da nossa presença assim, para as emoções, estando consciente do que está acontecendo com a gente. Aí a gente percebe, um dia eu estou mais alegre, outro dia eu estou menos alegre, mas como é que vai funcionar isso? Aí eu vou tomar uma aguinha já. Como as flores, a florescência plena da alegria de hoje fenecerá e murchará. Então, às vezes, pode ser, tipo assim, às vezes tô bastante alegre, aí pode alguma coisa acontecer, me vem alguma coisa que me deixa triste. Mas também, como as flores mortas de hoje carregam a semente da florescência de amanhã. Assim também a tristeza de hoje, né, que nós falamos, a tristeza é uma emoção. Carrega a semente da alegria de amanhã. Então, às vezes eu posso estar triste hoje, mas amanhã eu já posso estar mais alegre. As nossas emoções, elas variam, elas oscilam. E como senhorar-me dessas emoções, ele quer dizer aqui, como deixar as nossas emoções num estado de base ótima, num estado de harmonia. Se eu percebo que ela está abaixo, ou se eu percebo que ela está muito para cima, como eu posso deixar ela num estado harmonioso, nem explodindo e nem lá para baixo, que é o melhor estado que a gente pode o mais próximo da realidade é o estado de equilíbrio, de basal. E como posso senhorar-me dessas emoções para que cada dia seja produtivo? Então, a primeira coisa, a consciência de que a gente precisa fazer a gestão de nossas emoções. E aqui ele começou a perceber o seguinte, se eu trouxer a chuva, a melancolia, a escuridão, o pessimismo aos meus fregueses, então, se ele chegar para uma pessoa já
melancólico, escuridão, um pessimismo. A resposta da outra pessoa vai ser chuva, melancolia, escuridão e pessimismo. Disso daí, qual que vai ser o resultado? No caso que ele trabalha com vendas, no caso ele não vai conseguir vender. Se ele percebe que ele chega já com as emoções assim para baixo, então a outra pessoa também vai reagir para baixo. E o resultado é que o trabalho dele não vai produzir fruto. Percebe? Isso não é só com vendas, isso é em todas as áreas da nossa vida. Mas, ao invés disso, se lhes trouxer alegria, entusiasmo, claridade e riso, eles reagirão com alegria, entusiasmo, claridade e riso. E minha temperatura produzirá uma colheita de vendas e um celeiro de ouro. Já aconteceu alguma vez de você estar meio assim, mais ou menos, não está muito legal, de repente chega uma pessoa com, assim, a pessoa vem com pureza, vem com alegria, vem para conversar com a gente. A hora que aquela pessoa sai, a gente acaba ficando mais alegre. Então, isso daí é como ele disse aqui, é uma resposta a que a gente está respondendo a essa pessoa. Da mesma maneira, as pessoas também vão responder a gente. Então, se eu chego com uma carga positiva, entregando para a pessoa, a tendência é que essa pessoa irá me responder também com uma carga positiva. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Guarda essa. E como assenhorar-me das minhas emoções para que cada dia traga felicidade e seja produtivo? Então ele faz essa pergunta novamente aqui. Fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas emoções. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Então, aqui ele já entra no território da ação. Então, primeiro houve o reconhecimento do que ele está sentindo. E ele sabe que se ele transmitir, aquilo que ele transmitir é o que ele vai receber. Já houve esse reconhecimento. O próximo passo, o que ele vai fazer? Se ele perceber que não está agindo de acordo, ele irá entrar com a ação. Então, aqui parece esquisito, né? Mas, fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações. Então, se ele percebe que os pensamentos dele estão desfavoráveis, ele vai trabalhar para que suas ações, embora ele esteja com os pensamentos desfavoráveis, ele vai trabalhar para que as ações dele trabalhem de forma favorável a ele, ainda que ele esteja pensando coisas desfavoráveis. Ele vai trabalhar para aquilo, para que o retorno até para ele primeiro seja favorável. Vai agir. Ele não vai ficar parado pensando, esperando. E nesse caso, quando a gente percebe alguma emoção negativa, o que a gente precisa fazer é agir rápido com relação a isso. Então, aqui, Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Por que ele fala força? Porque se eu estou em baixa, meu natural seria eu continuar. Mas pela minha consciência, eu vou praticar algumas ações para que essas ações comecem a mudar no meu interior e também se reflita nas outras pessoas, no ambiente. E aquele ambiente vai me retornar positivamente. Embora lá atrás eu tenha começado negativamente, mas através da presença de pensamento, através da minha consciência, eu vou agir positivamente. Ainda que lá atrás eu não tenha nenhuma vontade de fazer aquilo. Então vamos lá. Cada dia, ao acordar, seguir o plano de batalha,
antes que seja capturado pelas forças da tristeza, da lamúria e do fracasso. Olha, lamúria é uma coisa muito ruim. E às vezes, você não fica lamuriando na sua boca, mas no seu pensamento você está lamuriando. E isso é ruim, porque isso vai ser expresso nas ações que você está fazendo. Isso é expresso nas ações que eu faço, que você faz também, mesmo que eu não abri a boca. Então, se me sentir deprimido, cantarei. Essa aqui foi a forma dele, que ele encontrou de agir. Se ele se sentir triste, ele vai procurar coisas para dar risada, rirei. Se ele se sentir meio para baixo, ele vai redobrar o trabalho dele. Se ele sentir medo, ele avançará. Essa questão aqui do medo, aqui vou até anotar, prudência. A gente não pode confundir medo com prudência. Acho que eu já falei isso alguma vez lá em outros vídeos. O medo é uma coisa que ela está desconectada com a realidade. A prudência, ela está conectada com a realidade e a prudência vem da sabedoria. E a sabedoria vem das experiências que a gente teve, das pessoas boas que a gente ouviu, dos livros que nós lemos. Então, medo é uma coisa, prudência é outra coisa. Se ele tiver com medo, só com medo, o medo, a fantasia do medo, ele avançará. Mais uma água. Se me sentir inseguro, erguerei minha voz. Relembrarei meu êxito passado. Se me sentir incompetente, se ele se sentir incompetente, ele vai se lembrar dos êxitos do passado dele. Então aqui ele deu algumas sugestões para nós. Eu posso acatar essa sugestão ou eu posso criar a minha sugestão de ação. E você sabe o que é legal? Eu já ter no meu repertório esse tipo de ação. Para quando acontecer, eu também na hora já entrar em cena conscientemente para alterar o estado de minhas emoções. Tá? Então vamos lá. De hoje em diante saberei que apenas os de capacidade inferior podem estar sempre na sua melhor forma. Eu não sou inferior. Isso aqui é importante, porque nós, seres humanos, é natural que há dias que estamos para mais, há dias que estamos menos. Mas não assim, muito menos, né? Menos eu digo no estado de base, assim, variando assim naquela base, tá? Mas isso é natural, o dia que a gente não tiver. Mas o dia que a gente não tiver, a gente já tem esse recurso de entrar em ação. Isso daqui, gente, eu tô falando assim, mas é se tratando de coisas assim, corriqueiras do dia a dia. A gente não tá falando de quando acontecer alguma coisa muito séria, né? Alguma coisa muito grave, muito séria, que vem aquela emoção forte e na hora você vai querer ficar feliz. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando no dia a dia, em momentos corriqueiros, tá? Haverá dias em que terei de lutar contra forças que me derrubariam se pudessem. Preste atenção, forças, seriam forças. Os desesperados e os tristes são fáceis de conhecer, mas há quem virá com sorriso e mão de amizade e pode destruir-me. Então aqui ele já começou a lidar com relação a pessoas, né? Que as pessoas podem vir até tentar, né? Desestabilizar ele. Mas como ele já está prestando atenção nas suas emoções, já está consciente para elas, então ele já vai saber como agir. Então, isso daí pode acontecer com nós mesmos, as nossas emoções estarem em oscilação, desequilíbrio, e pode vir de fora também pela ação de uma outra pessoa, que é o que ele fala aqui. Mas ele já está esperto, e ele está ensinando a gente a ficar esperto também.
Agora vem uma outra parte aqui que é muito interessante, ó. Recordarei meus fracassos se me tornar confiante demais. Até agora a gente falou de menos, agora a gente está falando de muito das emoções, está acima do desequilibradas para cima. Se me tornar confiante demais, reconhecerei meus fracassos. Então, é aquele caso assim, de não deslumbra, né? Não deslumbra, não. Pé no chão, aqui ele já está falando de puxar para a gente ter o pé no chão. Relembrarei minha luta se me sentir complacente. Se já está querendo parar, já está... Esse aqui é o antídoto que ele arrumou de se lembrar. Relembrarei momentos de vergonha se me entregar a momentos de grandeza. Essas emoções aqui, elas que ele está tratando agora, são as emoções desequilibradas exageradamente para cima. Isso também prejudica a gente. Você pode até achar estranho. Ué, Li, mas eu não posso ficar extremamente feliz? Pode ficar muito feliz, extremamente feliz. Só que a gente precisa manter uma harmonia e não sair por aí como um sonhador, como um deslumbrado, fazendo coisas ou deixando de fazer o que precisa ser feito. Tentarei parar o vento se me sentir com poder demais. Aqui, ó, tá acima. Relembrarei uma boca sem alimento se atingir grande riqueza. Relembrarei momentos de fraqueza se me tornar demasiado orgulhoso. Aqui ele está falando do desequilíbrio das emoções, só que para cima. A gente precisa também ter repertório para essas emoções para cima. E está sempre aqui, ó, que ele fala relembrarei, relembrarei, relembrarei. Tudo é no relembrarei. A nossa ancoragem precisa ser num estado de harmonia. Ah, mas como que eu vou perceber? Nós vamos percebendo com o treino, se está a menos ou se está demais, demais. Pé no chão, pé na realidade, pé na verdade. Porque se a gente tiver muito para baixo, nós estamos fora da verdade. E se a gente estiver muito para cima, também estamos fora da realidade. É por isso que tem que prestar atenção, estar consciente, sem julgamento, porque a gente está lidando com nossas emoções e é assim mesmo, é o tempo todo tentando botar no trilho, tá? Mas com o treinamento isso vai melhorando. Fitarei as estrelas ao sentir que minhas técnicas são inigualáveis. Quando fica se achando demais, opa, volta para a terra. E com esse novo conhecimento também entenderei e reconhecerei os ânimos daquele a quem visito. Então, pode ser que ao chegar em algum lugar, a pessoa não vai estar exatamente num ponto de equilíbrio assim como nós estamos buscando. Equilíbrio não, acho que a palavra melhor é harmonia, né? Eu gosto da palavra harmonia. Então pode ser que aquela pessoa não esteja harmonizada como nós estamos buscando a harmonia. O que fazer? Permitirei que extravase sua ira e irritação de hoje, pois ele não conhece o segredo de controlar a mente. Posso tolerar-lhe setas e insultos, pois agora sei que amanhã ele mudará e então uma alegria aproximar-se, então será uma alegria me aproximar dele. Então, aqui como ele já está estudando essa questão das emoções e a outra pessoa não, então ele dá uma colher de chá para a pessoa, tenta compreender a pessoa e não considera, deixa passar aquilo que a pessoa está fazendo. Aí, lembra que a gente falou lá atrás que se ele chegar lá no modo, né, todo borocochô, pessimista, né, melancólico, ele vai ter essa resposta? Aqui, agora a gente vai fazer essa comparação. Se ele chegar todo pessimista e ter essa resposta, ele sabe que ele vai ter essa resposta, mas se ele chegar no modo
positivo e a outra pessoa estiver no modo negativo, ele vai compreender e não vai deixar a pessoa perfurar o campo de proteção dele. Isso é treino. Mesmo que a pessoa não deu uma resposta positiva para ele, ele não vai deixar que aquilo desestabilize ele. Espera aí, vamos lá. De hoje em diante reconhecerei, vai prestar atenção agora, e identificarei o mistério dos ânimos em toda a humanidade e em mim. Então, primeiro, a gente detecta o que está acontecendo com a gente e depois a gente identifica no outro. Não é porque o outro não está no mesmo estado que nós vamos baixar a guarda e deixar que o outro nos afete por não estar muito bem. Serei senhor de meus ânimos pela ação positiva. Para ter ação positiva, eu preciso estar presente para o que está acontecendo comigo e já ter os meus gatilhos ativados. Então aqui ele deu os exemplos conforme nós lemos. Cantarei se estiver deprimido, relembrarei meus fracassos se me tornar confiante demais. Então a gente precisa já ter isso antecipadamente para agir positivamente, ter uma ação intencional e não deixar que, se o outro não estiver bem, que aquilo nos derrube também, nos afete também. Aí nós estamos sendo senhores e senhoras de nossas emoções. E enquanto for o senhor de meus ânimos, controlarei meu destino. Olha, as nossas emoções interferem em nosso destino. Pelas nossas emoções, pela gestão ou não gestão de nossas emoções, nós teremos mais oportunidades e aproveitaremos, ou teremos menos oportunidades e não aproveitaremos, ou teremos menos oportunidades e aproveitaremos, ou teremos mais oportunidades e desperdiçaremos. Então, a gestão de nossas emoções é muito, muito, muito importante. Esse é um pilar, assim, de muitíssima importância. Então, como é que a gente vai fazer essa gestão? Se observar, sem julgamento, meus altos e baixos, e se orientar, né? Nós vamos ver o nosso comportamento, a gente vai moldar o nosso comportamento de forma intencional, sempre positiva para nós. Um comportamento, embora que às vezes eu possa não estar com muita vontade de agir, eu vou procurar agir de forma que aquilo contribua para o meu progresso. Aqui tem uma palavra muito importante também, que eu anotei. A gente precisa canalizar as nossas emoções. Observar nossas emoções, o ponto de harmonia, se tiver a menos, canalizar para ser produtiva, para ser mais próspera, e se tiver muito acima, canalizar para ser mais produtiva e mais próspera, né? Que a gente fala, mais produtivo. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para comentar sobre esse pergaminho, né? Eu espero que todos tenham entendido. Fico contente se você seguiu até aqui. Deixo meu muito obrigado e considere se inscrever no canal, e se tiver alguém que gosta desse tipo de assunto que eu peço para você compartilhar, ficarei muito grata e muito feliz. E se tiver vontade de comentar, acrescentar alguma coisa que você já sabe, ou se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que certamente responderei. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo pergaminho. Deixa eu ver o que nós vamos falar aqui. Rirei do mundo. Vai ser legal. Abraço e até mais!